Daí vi um comentário ali num programa, não sei se de alguma forma simbolizando alguma coisa da minha vida ou não. Hoje tudo pode simbolizar a minha vida. E daí os caras falando ali para uma líder, ah, não, porque você, no final, eu entendo que você está pensando muito com o coração, mas no final, a mulher é mais assim, a líder ela é ali de um programa, de um reality show, mas a mulher é mais assim, e daí o homem é mais frio. Bom, primeiro que isso é besteira. E porque a minha análise, sim, de eventualmente você usar o coração, não importa se você é homem ou mulher, que eu acho isso uma análise besteirenta, e na verdade eu já expliquei, eu acho que não é uma grande verdade esse negócio de o homem é mais frio e a mulher é mais sentimental, até porque na verdade a opção da frieza já é uma opção sentimental antes de tudo, né? É porque você acredita que de alguma forma isso vai te deixar mais feliz, ou pelo menos em outro momento, então você prefere isso, não é só uma opção racional, é uma opção sentimental. Porque isso vai te dar um sentimento de mais conforto, de que se você não tiver tanto sentimento durante, vamos dizer, a execução da atividade, você vai ter sentimento depois, ou seja, é frieza nesse sentido para receber depois, por exemplo. Né? Mas isso de qualquer forma vai te dar uma segurança, isso também é sentimental, então essa frieza é um pouco feia. É uma frieza, mas assim, ela tem o seu lado sentimental na verdade. Mas enfim, compreende-se. Evitar alguns sentimentos para ter um sentimento melhor depois. A frieza não é exatamente a melhor palavra, mas é uma palavra aplicada. Ou mais ou menos aplicada. De qualquer forma, ele está errado por quê? Nós temos que eventualmente aplicar o coração, não é questão de ser mais coração ou mais frio. Essa é uma separação que ela é corriqueira, que ela até pode ser feita, mas ela é, de novo, ela é perigosa, porque ela pode ser pecaminosa. Se eventualmente eu não agir, segundo, por exemplo, a mansidão, que eles estariam sugerindo como sendo algo sentimental no caso, se eu não agir com a mansidão, há uma possibilidade muito grande de eu ser pecado por alguma outra coisa. Se eu pegar os frutos do Espírito de Gálatas 5:22 e aplicar aos 10 mandamentos, se eu não aplicar esses frutos do Espírito, há uma possibilidade muito grande, na não aplicação de alguns deles, como mansidão, de eu estar cometendo pecado de soberba ou outros pecados. Uma pessoa, eventualmente, sem mansidão pode até matar a outra, cometer um homicídio. Então, né? Então a análise é essa. Então não adianta simplesmente fazer, não adianta o homem mais frio, não, mas se por conta da sua frieza se sacrificar algum fruto do espírito, a possibilidade de você estar cometendo algum pecado é grande. Então aí que tá. Talvez agir com o coração compense mais, porque você a princípio evitaria. Mas o pecado a depender do tipo de atitude coracional que você teria. Ah, tá, esse seria um tema. Peraí. Outro tema era a questão do lixo, eu vi o pessoal usando aí, porque eventualmente eu questiono que algumas pessoas ou são no lixo, que às vezes até eu acho que é um exagero quando eu disse isso, ou agem como lixo, ou possuem argumentos lixo. E daí elas dizem assim, não, mas o lixo eventualmente a gente reaproveita e tal. Então, no sentido de me provocar para pegar o argumento que eu disse que era um lixo e que eles acabaram usando contra mim. E não foram muitos que eventualmente tiveram, que surtiram efeito não, hein. A maior parte realmente era lixo mesmo e eu acabei provando. Então, aí que tá a grande questão. E isso que é lixo, na verdade, tem que ser reciclado do jeito certo, porque senão se vocês usam lixo, não vai ter efeito. Ou vai ter um efeito muito menor do que o esperado, do que o desejado. Então eu mantenho minha posição. Os argumentos de vocês são, muitos deles, verdadeiros lixos. E se vocês não reaproveitarem da maneira correta, não vai adiantar de nada. Como boa parte, na verdade, não adiantou. E um exatamente que adiantou, na verdade, era por conta de um tema que estava em dúvida e por causa do medo da minha imagem. E do medo de ser forçado a falar de argumentos que eu não conseguiria falar ainda. E que eu não fui forçado a usar. Eu só falei quando eu me senti preparado para falar. Então, mais uma parte ética aí da minha, no caso da minha pessoa. E foi apenas feito no momento correto. No momento que era para fazer. É, e é isso. E também um complemento, acho que explicar melhor esse negócio de aguardar, não. Na questão dos mandamentos, apenas que dizer que eu agi sim, eu fiz o melhor para a igreja em fazer análise de probabilidade e sair no momento que saí. Isso era o melhor para a igreja naquele momento. Quer queiram, quer não. Né? Havia possibilidade de estar errado? Havia, mas o melhor para a igreja é aquilo e foi isso que fez. Foi isso que eu fiz. É, análise ali da probabilidade. Era uma análise que teria que ser feita. Depois, eventualmente, se no final foi algo fácil, pode se analisar depois se eventualmente aí eu fiz o melhor ou não. Mas o fato de eu ter feito a análise, sim, é algo
É algo melhor para a igreja. O fato de eu ter feito análise era o que se esperava realmente que eu fizesse, a bem da verdade. Tá. E outro argumento que é. Então, é que tá, eu não vi muita aí em relação a. Vamos dizer. Não, porque não sei, no final as pessoas estão fazendo fake news e tal. Que eu vi o Alexandre Moraes, que está levantando agora essa bandeira da regulamentação, negócio da internet e tal. Eu acho isso, eu não sei exatamente como que o Moraes está falando isso, se eventualmente é algum posicionamento contra a minha pessoa, ou eu imagino que também sejam contra outras, né? Mas, porra, teria que ser contra outras, porque a quantidade de mentira indireta que tem contra a minha pessoa é um negócio absolutamente boçal. Mas, enfim, eu acho que é muito possível que ou bem possível que o Moraes também esteja, pode ser que esteja falando algo contra mim também nessa questão de regulamentação. É com todo respeito não dá, mas com algum respeito ao Alexandre de Moraes, que eu acho que tem uma atuação meio questionável no Supremo, não digo nem exatamente do ponto de vista de corrupção, mas uns posicionamentos nesse caso em relação à regulamentação e outras coisas, que só porque eventualmente está escrito na lei, ele vai usar, aí que está, vai usar, no caso, a antidemocracia em defesa da democracia. A antiteorização do direito em defesa da democracia. Então, quer dizer, vai usar medidas ali antidemocráticas, como algumas investigações do Supremo, com o objetivo, me parece, né, que seja realmente o que ele fez algo ilegal. Então, independentemente de eu ter até algum, vamos dizer, mais ou menos apreço pelo Alexandre de Moraes, eu acho que algumas atitudes dele são bastante questionáveis. Então, não adianta simplesmente, vamos fazer aqui a investigação meio ad hoc do Supremo. E de outras áreas que eventualmente eles acham que devem ser investigadas em relação à internet e tudo mais. Não, para eventualmente bolar relatórios, mas isso não. É contra muita coisa do direito e você sabe que é. O Alexandre de Moraes sabe que é. Sabe que é. Então, mas eu sou aqui autoridade, vamos fazer. Não, mas em defesa da democracia. Em defesa da democracia, tentaremos a própria democracia. Não dá. Então, primeira coisa, sobre a questão da regulamentação da internet. Calma. Espera um pouco. Olha, se tem alguém que evitou mentira aqui, fui eu. Não que outros não evitem, mas porra. Então, só calma. Espera um pouco. De novo, é a mesma premissa do argumento anterior. Vamos regulamentar a internet e eventualmente colocar essa censura. Então, portanto, usar um instrumento antidemocrático para proteger a democracia. Então, nós vamos eventualmente fazer a regulamentação geral da internet para proteger a democracia sendo antidemocrático. Então, na verdade, esse tipo a censura não é que eu seja exatamente também contra, mas os critérios vão ter que ser muito bem feitos. Porque vai ter que se pontuar exatamente argumento e tal. Não adianta sair fazendo um monte de interpretações ad hoc intuitivas, que isso é besteira. E daí vai dizer que é em defesa da democracia, mas na verdade é em defesa dos interesses de quem eventualmente está dentro do Estado. Então, assim, é meio. Aí que tá. O que tem que se tentar é que, por meio dessa regulamentação, e na verdade por meio de várias outras normas, o Estado não seja essa capa para esconder os interesses de. Deixa eu usar uma expressão aqui. O interesse de algumas pessoas. Vamos colocar dessa forma. Então, o Estado não é para isso. Então, a regulamentação geral não pode. Não que ela não possa limitar a liberdade de expressão. Não é nem isso que eu questiono. O que essa regulamentação tem que ter em vista é usar de algum instrumento de censura de uma maneira que não seja antidemocrática e que de uma maneira que não seja exata, que não seja intuitiva e que seja objetiva. Não necessariamente rápida, mas de maneira objetiva. De maneira pontual. Então, não é para ficar. Não porque vamos. Não, aqui um marco regulatório, alguma coisa, mas não. Não, mas. Não sei o quê, impunidade, mas isso, aí que está. Não adianta, Alexandre Moraes, porque isso dá uma impressão, passa uma impressão esse discurso, de que é a proteção de classe. Ou de uma classe de pessoas, pode ser uma classe política, pode ser alguma coisa. A impressão é essa. Então, posso estar errado. Mas essa é a impressão. Se não for algo realmente objetivo, e que essa censura teria realmente uma grande motivação,
que não seja oculta. Aqui eu não estou falando necessariamente de ocultismo religioso. Eu estou falando que não seja nenhum tipo de agenda, porque eu posso fazer um comentário político que incomoda uma pessoa, ou qualquer outra pessoa pode fazer, e daí não pode, por causa de uma suposta censura. Não, a censura tem que ser uma coisa que não atente à democracia, que seja objetivo. Então não pode ser qualquer coisa, e não pode ser uma coisa, vamos dizer, meramente intuitiva. E daí dizer, não, dando realmente, passando uma impressão do julgamento que se está fazendo sobre o comentário de uma pessoa, que eventualmente, aí que é a grande questão, que se está censurando esse comentário só porque eventualmente afetou fulano ou cicrano, sem que a informação seja realmente falsa. Então aí que está, essa regulamentação passa a impressão disso. Isso não é democrático, isso não é correto. Defender a democracia com instrumentos antidemocráticos não é correto. A não ser que você faça esse instrumento antidemocrático ser realmente democrático. Então a democracia tem que ser protegida com instrumentos democráticos. A censura pode ser democrática, do jeito que eu falei. Não, mas é isso. Não, se virar outro instrumento intuitivo, é besteira. Pode até passar, mas é errado. É imoral. Então é isso, Alexandre Moraes. Ou outras pessoas que eventualmente são entusiastas desse tipo de projeto. Não sei como é que vai ser escrito, mas a ideia motriz por trás disso parece errada. Passa a impressão de que é errada. Que é um bando de gente, vamos dizer, enrustida. Não no sentido pejorativo, sexual. É um bando de gente enrustida que não quer que eventualmente ver que na internet a galera fala realmente o que pensa. E daí se escandaliza com qualquer coisa. E daí, né? Aí tem que tá. Quando eventualmente eu me escandalizo, normalmente é com a mentira. Quando eu vejo que o raciocínio realmente não tem nexo com a realidade. Para mim é um bando de gente ali, vamos dizer, enrustida que não, mas aqui não, mas aqui não. Isso é errado. Isso não é proteger a democracia. Isso não é proteger a democracia. Então aí que tá. É pior, não é nem só usar um instrumento antidemocrático para proteger a democracia, é usar o instrumento antidemocrático para atacá-la, na verdade. Então, essa é a grande questão. Então, eu sei que autores conservadores já falam sobre isso, mas seria o inverso, e é uma ideia que já é trabalhada, e que se faz o inverso. Não que eu não estou dizendo que exatamente o Alexandre Moraes seja de esquerda, mas pode não ser, mas de qualquer forma a ideia é antidemocrática. Não que todas as pessoas de esquerda sejam antidemocráticas. Então poderia dar uma ideia errada do que eu falei, mas não dá para fazer assim, porque passa uma impressão errada. Os caras não querem que falem contra eles, agora vão dizer que eventualmente é atentado à democracia, criticar o político, por exemplo, ou qualquer outra coisa, opiniões que eventualmente as pessoas dão que sejam mais genéricas, e que possa soar um pouco mais escandalizante, ou apenas porque o jeito de falar, ou porque a pessoa gesticula um pouco mais, é só por isso que ela vai ser censurada na verdade. Tendo ela razão em tudo que eventualmente ela estaria dizendo. Então, espero que não passe marco regulatório, porque se passar tem que ser uma coisa absolutamente muito bem explicada. Não pode ser ao capricho de qualquer autoridade, que eventualmente não quer que se respeite as autoridades, se respeite o poder, quando as pessoas têm o direito de falar o que bem entendem também. Então que não seja isso, e não só em relação a autoridades, em relação a empresários, em relação a pessoas públicas. Sim, temos que se manter a questão ali do respeito, e só eventualmente se podendo xingar quando realmente alguém falou ou agiu de uma maneira ruim, né? De uma maneira ruim. E aí, inclusive, não se precisa. Aí que tá, quando as pessoas agem de maneira ruim sendo verdade, não precisa, para mim, nem ter a exceção da verdade, quando as pessoas agem de maneira ruim. E o xingamento cabe, se ofendendo elas ou não, ofendendo-se essas pessoas que foram criticadas ou não, não interessa. Se o xingamento é verdade, meu amigo, não tem o que fazer. Se o xingamento semanticamente encaixa com a atitude da pessoa, claro que não podemos ofender a pessoa por raça, não podemos ofender a pessoa por credo, mas em sendo o resultado da atitude e da atividade da pessoa ruim, não vejo ali o impeditivo para o xingamento. Quando isso não caracterize, vamos dizer, realmente a sua ali, personalidade. Não pode xingar alguém
por ser negro, como se isso fosse um defeito, criticar outra pessoa por outro motivo. Apenas, justamente, a partir da sua moralidade que influencia as suas atitudes, analisando a sua atitude como um reflexo da sua moralidade. E isso nós podemos eventualmente criticar. E eu não. Aí que tá. Vão tentar censurar, não estou falando exatamente de mim, mas vão tentar censurar isso nas pessoas nas redes sociais. Eu não concordo. Não concordo se eventualmente a ideia é essa, só porque um ou outro se escandaliza mais, mesmo que a crítica não seja contra a pessoa, mas porque eles não estão acostumados a ver pessoas gesticularem na internet. Isso é uma tremenda besteira. Então, valeu, fica esse complemento.